E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Braga. Talvez não vai pro céu, é risco que essa gaita, gaiteiro, mas que barbaridade. Bom, vamos lá. Muita gente, eu acho que vai sentar a ripa em Boa. Mas vamos comentar Ponte Preta 0, Grêmio 0. Cara, o que eu tenho para dizer de momento, tá ruim, mas tá bom. Ou tá bom, mas tá ruim. Não, mas eu acho que tá ruim, mas tá bom. Só vou fechar essa porta aqui. Senão tá rádio aqui, tá o cara falando com o briguinha. Ah, esse briguinha é complicado, cara. Mas tô com as... que isso? Bom, hoje primeiro jogo aí da Série B, da desgraceira. Alguém conhece a camiseta aqui? Eu lembro quando eu comprei essa camiseta, que ainda perguntaram pra mim assim, cara... Eu falei, mas é agora que tem que comprar. Me deu um tic-tac. Então estamos aí de novo com ela. Todos os jogos, a não ser que eu perca ela por dentro de casa, aí não vai dar. Mas todos os jogos aí vou fazer com a camisa de 2000 e tic-tic, que é quando nós descemos a segunda vez, né? Nós fomos e viemos e até que demoramos, Braga. Então, cara, é ruim, mas chega de palhaçada, é ruim, mas tá bom. Pô, me deu vontade de fumar um cigarro. Tá, isso aqui é do banho ou eu tô ranhento mesmo? Eu não posso me gripar, Braga. Pô, meu pijama! Nossa, mal. Cara, assim, o que eu vou te dizer, né? A minha opinião sobre o jogo, inclusive, queria agradecer ao Dalvi também, porque eu consegui olhar. Cara, o Grêmio realmente foi a mesma ideia do que o Roger está implantando, né? Aquele, não é bem, até não vou te dizer que é bem dar a bola para o adversário, é assim, principalmente no primeiro tempo. Só que assim, cara, em primeiro lugar, o Grêmio deveria ter ganhado. Nós perdemos 2 pontos ali. Principalmente, né, o Lucas Silva errando um penal. Não pode errar penal. Não pode errar gol com a diagonal do goleiro aberta 2, 3, 4 vezes. Não pode. Nós estamos jogando a Série B e... o Grêmio jogou muito mal. Cara, jogo de Série B. É jogo de Série B. E o que eu vi hoje foi um jogo de Série B, onde a Ponte Preta, em momento algum, chutou o gol do Grêmio. Perigos de cruzamento, bola parada, cruzamento na área, algumas falhas na zaga, como o Bruno Alves, inclusive quase fez um gol de cabeça de novo. E Jeromel, que partida, né? Lucas Silva, outro que está sendo sentado a ripa, cara, outro orientador em campo, jogou bola também. Vamos se atentar ao que não jogaram. Entendeu? Então as extremas do Grêmio, Elias é muito fraco. Pode fazer gol, tem velocidade, mas é muito fraco. Um centroavante não pode colocar uma bola daquelas. Não pode tremer para tocar. Cara, 2 jogadores do Grêmio e no meio um zagueiro. Tu não pode tremer para tocar uma bola lateral e deixar o cara pifado. Elias é um jogador que eu critico muito e eu acho que Ricardinho tem que jogar. Gostei do tal Biel. Acredito que vão sentar ripa em mim também. Mas, cara, é primeiro jogo. É primeiro jogo. O que tu faz aí, gato? Era pra te estar lá no outro ambiente. É primeiro jogo. Vila Sante deu uma entregada? Deu. Mas jogou muita bola também. Agora o problema tá no Barbosa, que hoje fez uma péssima partida. Tonhão fez partida de classe, num estilo, né, zagueiro pelo lado direito, band-aid ali, mas marca muito bem na marcação. Barbosa, bola nas costas, quase o mesmo podre do Diogo Barbosa aí, que a gente era criticado. Ele estava jogando a nível Nicolas, que também não me parece, que lateral esquerdo, né? Mas as extremas do Grêmio funcionaram muito mal hoje. Ferreira é um jogador que precisa ser o protagonista, precisa ser o jogador que marca, que dribla, que quebra a marcação, né? Não foi. Tá voltando, o problema Pubs é bem complicado, né? Campaz não existiu em campo.
Bitelo muito bem marcado, né? E sobrando muitas vezes para Lucas Silva tentar armar muitos toques para abrir para o lado, muito toque errado, muito lançamento errado para as pontas, né? E o Grêmio começou realmente, a Ponte Preta teve um momento que ficou para trás no meio do campo, e o Grêmio naquele movimento, para lá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para lá, para lá, para lá, sem criação, sem conseguir jogar. Bitelo tentou, muito bem marcado no primeiro tempo, e o Grêmio errou chance. Elias sofreu o pênalti, teve presença de área, foi o cara até que mais se movimentou, mas me parece muito mais comum do que pinta por ali, brother. Realmente, se movimentou no primeiro tempo, no segundo tempo, enquanto esteve em campo, sofreu o penal. Né? Lucas Silva teve... cara, o cara que chega e pega e vai bater, né? Errou. Não vou sentar a ripa no cara. Não vou. Entendeu? O mérito do goleiro da Ponte Preta que desestimulou, deu um break ali também no Lucas Silva. Não podia ter errado. Né? Então, o que fica desse jogo? A Ponte Preta é fraca, o Grêmio tem que melhorar. No primeiro tempo ali perdemos chances. No segundo, a Ponte Preta em alguns momentos do jogo, né, conseguiu tentar uma pressão, principalmente até os 30, depois recuou de novo e o Grêmio foi só Grêmio. Mas o Grêmio muito mal. Né? Assim, pouca criatividade, o esquema, o Bitelo muito marcado, as extremas do Grêmio, 1-2, não funcionando. Né? Toca para o lateral, corre, o lateral toca, errou o passe, ou vice-versa. Muito a mão do Lucas Silva tentando armar, né? Orientando o time. E o Grêmio realmente, para aqueles que me criticam aí, falta um armador, professor Spardal. Quem olha, não sei, daqui a um dia vão dizer que não precisa mais zagueiro no futebol, porque se tiver armador é uma coisa ultrapassada. É ultrapassado. Ah, vai te fuder, sacou? Só que o Grêmio precisa de mais criatividade. Né? Com a saída de certos jogadores, a entrada do Ricardinho, o Biel, foi um jogador que tem muita movimentação. Muito mais movimentação do que o Ferreira e principalmente do que o Campas. O Ferreira é um jogador seguro, um jogador já tarimbado, um jogador que agora mostra um gremismo, assim, que eu acho até que sempre mostrou, muito culpa de empresário e coisa, mas precisa mais, precisa ser protagonista. O Grêmio não tem um protagonista. O protagonista é o Jeromel. Protagonista. Né? Até há pouco tempo atrás, protagonista, Diego Souza. O Grêmio não tem um protagonista. E precisa arranjar. Nem que seja para marcarem e ele abrir espaço para outros jogadores. Né? Então o Grêmio foi muito marcado pelos lados. Bitelo sempre no mínimo 2 em cima dele. E quando... Só que, cara, eu vou te dizer uma das coisas também. Né? O Bitelo marcado, mas uma das coisas que mais eu gostei no Grêmio. Não afinou, jogou a Série B ríspida como ela é, porque o sarrafo pegou, brother. E o Grêmio se esforçou, bateu, tocou sarrafo também. Hey! E principalmente pela busca da posse da bola. Mas realmente deixamos de ganhar 3 pontos. O Grêmio ainda, isso eu concordo, é um time em nítida arrumação, fugiu o nome, formação. Né? Realmente agora eu vejo que o Roger está mexendo, metendo a mão no time, fazendo... Então me agradou. Mas nós deveríamos ter ganho o jogo. O Grêmio precisa melhorar contra a Chapecoense e abra o olho com o Guarani de Campinas, que é outro jogo dentro de casa. O Grêmio precisa fazer 6 pontos. Ter 6 pontos dos 6 próximos pontos disputados. Agora há pouco eu estava ouvindo na rádio ali o cara falando sobre o planejamento do Grêmio. O tal de Silvinho, ou Luizinho, ou o Guinho, ou Zezinho, ou Pato Donaldo, sei lá. Que o Denis Abraão meio dividiu de 6 em 6 jogos.
E desses 6 jogos fazer 11 pontos. É uma matemática. Mas o Grêmio realmente deixou, porque a Ponte Preta não é candidata a subir. A Ponte Preta é muito ruim. Certos sustos que o Grêmio tomou no primeiro tempo, principalmente a primeira bola, acho que foi aquela que o Vila Sante erra e o cara tenta encobrir o goleiro. Cara, meu Deus do céu. Se é um cara com categoria, no mínimo, dava um cagaço em nós. Então, assim, ó, temos que fazer meia dúzia de pontos nesses próximos 2 jogos aí. Mas tá ruim, mas tá bom. Porque eu vi um time que pode realmente jogar a Série B. Não foi um desespero, não foi que nem nesse Grenal, desses dias que tu dizia, o que é isso para entrar em campo? Não foi que nem quando tava caindo, que cada jogo era uma desgraceira pior. E quando jogava era roubado, ou o Mancini cagava no pau, que nem foi com o Corinthians, com o Bahia, que podia... Bom, o Bahia não jogou. Fizeram toda uma preparação pro jogo. O Bahia, o torcedor ficou pra já sair tomando na cola, né? 13 jogos. Então, assim, ó, não é isso aí. Então, me deixou um pouco esperançoso, mas como eu digo, tá ruim, mas tá bom, né, brother? É isso aí, da Alegria.